de Sabedoria, com Pastor Rodrigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olá, queridos. Estamos começando o programa Chaves de Sabedoria. Alguns dias atrás ouvi uma história muito linda. É uma história de amor, com toda certeza digna dos roteiros de cinema. E o mais interessante é que é uma história verídica, uma história verdadeira. Aconteceu numa faculdade. Por incrível que pareça, um dos rapazes mais feios do seminário casou-se com uma das moças mais lindas. Ela era uma das moças que chegaram naquele ano. Os rapazes mais charmosos, mais bonitos, mais espertos e comunicativos foram desfilando um a um, tentando conquistá-la, mas sem sucesso. Um dia um colega procurou seu amigo e abriu a ele o seu coração. Estou com problemas, ele disse. O que foi? O amigo perguntou. Eu estou amando. Oh, parabéns, isso não é um problema, isso é algo fabuloso, o amigo respondeu. Não, eu estou falando daquela garota. O amigo já fez cara feia. Bom, nesse caso, eu acho que você tem um problema. Você sabe, os rapazes mais charmosos e bonitos do colégio nada conseguiram. E você acha que algum dia ela vai olhar pra você? Eu sei, disse o rapaz triste, eu sei disso. Mas o que eu posso fazer se eu a amo? Os meses foram passando e o amor foi crescendo em silêncio, cada vez mais no coração do rapaz. Na metade do ano, de repente, correram boatos de que ela abandonaria a faculdade porque não estava mais conseguindo pagar as mensalidades. Aquele moço, então, rapidamente apresentou-se ao diretor da universidade e ofereceu-se para pagar as contas da moça com o que ele tinha ganhado vendendo livros. Naturalmente, isso significava para ele a perda de um ano dos seus estudos. O diretor tentou dissuadi-lo da ideia, mas não conseguiu. O dinheiro é meu e eu quero pagar as contas dela, ele disse. E, por favor, não gostaria que ela ficasse sabendo quem pagou. Assim, ele abandonou a faculdade naquele ano para vender mais livros e continuar estudando no ano seguinte. Alguns meses depois, o amigo, aquele do início da história, recebeu uma carta comovente do rapaz apaixonado, dizendo: você diz que não vale a pena o sacrifício que eu estou fazendo, que ela nunca olhará para mim. O que você não sabe é que eu a amo. E eu não posso permitir que ela perca um ano dos seus estudos. Eu a amo, não importa se ela nunca olhará para mim. Eu sou feliz fazendo isto por ela. No ano seguinte, este jovem retornou à faculdade. Seu amor agora estava mais maduro. Ele tinha certeza do que sentia. E um dia, finalmente, ele criou coragem e foi falar com ela. Abriu o coração e declarou seus sentimentos. Foi um momento muito triste. Ela não só recusou a proposta, como também o tratou muito mal. Alguém naquela ocasião procurou a moça e disse a ela: olha, você tem o direito de dizer não. É uma escolha sua. Mas você podia ter sido mais delicada com ele, não precisava magoá-lo. É verdade que ele é um garoto simples demais, um garoto quase insignificante, sem qualquer atributo físico. Mas ele ama você. E talvez você não saiba, mas ele ama você de tal modo que no ano passado perdeu um ano dos seus estudos para que você não precisasse abandonar a faculdade. E tudo isso sem querer que você soubesse, sem esperar nada, apenas porque ama você. Ao saber disso, aquela moça ficou chocada. Ela perguntou ao diretor se era verdade e, ao ter a confirmação dos fatos, ela desmontou. Chorou bastante, sentiu-se mais ferida ainda e mais humilhada. Meses depois, o rapaz apaixonado comunicou ao seu amigo: estou namorando ela. Consegui. A estas alturas, todos pensaram: não, é por pena, é por compaixão. Até que um dia, a própria moça declarou: quando descobri o que ele tinha feito por mim, eu senti-me magoada, chateada e ofendida. Mas à medida que o tempo foi passando,
comecei a pensar com mais calma e perguntei para mim mesma: será que neste mundo eu poderia achar um rapaz que me amasse tanto, a ponto de sacrificar em silêncio um ano dos seus estudos, sem esperar nada, sem querer nem mesmo que eu soubesse do sacrifício que ele estava fazendo? Aí cheguei a uma conclusão: como teria coragem de não amar alguém que me ama tanto? Bonito isto. Como teria coragem de não amar alguém que me ama tanto? Esta frase merecia ser emoldurada em ouro. Querido, observe isto que a Bíblia diz em Isaías 53, versículo 4 a 7. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Quando Isaías registrou essas palavras, parece que ele duvidava que as pessoas entendessem ou que entenderiam a profundidade do amor de Deus. Por isso ele começa o capítulo 53 perguntando quem deu crédito à nossa pregação. O que realmente aconteceu na cruz do Calvário? Por que Jesus, o Rei do Universo, aceitou pacientemente ser levado como uma ovelha ao matadouro, como diz o texto? A chave de sabedoria de hoje, querido, nos ajudará a entender que mistério é esse. E no dia em que compreendermos o que realmente aconteceu naquela tarde, em que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, sem dúvida, também perguntaremos: como teria coragem de não amar alguém que me ama tanto? Mas o que aconteceu lá? Voltemos nossos olhos ao jardim do Éden. Quando Deus criou o homem, Deus deu-lhe uma ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Nesta ordem estava implícito o princípio da retribuição. Em outras palavras, a obediência mereceria a vida e a desobediência a morte. O homem pecou. Todos nós pecamos e, em consequência disto, nossa recompensa teria de ser a morte. Teríamos que morrer. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado, a recompensa pelo pecado é a morte. Mas acontece que o ser humano não quer morrer. O homem se debate, ele pede perdão. Deus, perdoe-me, ele clama. Sabe o que ele está querendo dizer? Senhor, eu pequei, eu mereço morrer, mas por favor eu não quero morrer. A súplica do homem, querido, cria um conflito para Deus. Porque Ele é Deus, e a sua palavra não muda, não volta atrás, jamais. Se o homem pecou, tem que morrer. Mas Deus ama o ser humano, Deus não quer permitir que o homem morra. Então o que fazer?